Mas então, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de poder conectar com vocês aqui. E, claro, uma grande tragédia esta pandemia, né? Mas acho que uma das coisas boas que tem saído dessa tragédia é esta oportunidade de usar mais a tecnologia e, inclusive, nesse último ano e meio aí de pandemia, tive mais chance de conectar e ensinar com os meus irmãos brasileiros do que nos últimos 10 anos. Então, tem sido esta parte da pandemia eu agradeço por ter essas oportunidades. E então, mensagem aqui para vocês, diretamente de Oklahoma, nos Estados Unidos. Não sei bem como está o clima aí. Aqui está um calor violento. Eu cortando grama hoje de manhã lá, pó. Nossa, é trágico, trágico. Mas estamos levando, estamos aí ainda tentando, né? Os números da pandemia sobem e descem. Mas graças a Deus nossa família tem progredido bem e estamos aí agradecendo as bênçãos, né? Infelizmente, claro, sempre sabemos aí de pessoas que têm falecido, amigos, irmãos, queridos, irmãs, e vamos sempre estar lamentando isso e orando. Peço que continue orando pelos outros, por nós aqui, oro sempre por vocês, porque continuamos ainda nesta dificuldade do vírus e da pandemia. Então, a mensagem o título que foi entregue a mim aqui é como ajudar minha família no crescimento espiritual. E tive, olha, várias ideias de onde ir com isto, mas decidi talvez uma abordagem um pouco diferenciada. Então, vamos lá, Êxodos capítulo 19. Êxodos capítulo 19. Vou pegar um assunto que talvez parece, assim, de primeiro relance, não tem nada a ver com o tema, mas eu acho que com um pouco mais de profundidade aqui, vamos ver que tem tudo a ver. Então, em Êxodos, capítulo 19, estamos aqui no momento histórico onde os israelitas estão perante Deus ali no Monte Sinai, estão entrando numa aliança, um relacionamento íntimo, um compromisso entre Deus e esse povo exclusivo, um compromisso exclusivo, onde Deus promete ser o seu Deus e abençoá-los e amadurecê-los para se tornar um povo que exclusivamente reflete a presença de Deus. Um reino que exclusivamente reflete a presença de Deus em um mundo de vários reinos, várias pessoas, várias tribos, e cada um com seus deuses. E a ideia era, então, isso aqui é rumo a um plano de restaurar a totalidade da humanidade para ser uma família unida ao redor da presença exclusiva de Deus. No entanto, era uma humanidade dividida, muitas vezes em conflito um com o outro, uma tribo contra a outra, um império contra o outro, muitas vezes com grande violência, abuso, tragédia, corrupção, e seguindo deuses reais ou imaginários, indiferentes, seguindo deuses e validando aquelas opções e aquele estilo de vida. Então, num mundo assim, fragmentado, o que seria viver como uma família, eu acho que é justo usar essa palavra, que exclusivamente reflete a presença de Deus, ou, para o nosso tema, ajudar a nossa família a crescer espiritualmente. Com isso em mente, pensa a situação. Israel tinha acabado de ser liberto de 100 anos de opressão através do reino do Egito. Tinham passado uma totalidade de 400 anos no Egito. Então, altamente influenciados por aquele tipo de vida. Os últimos 100 anos oprimidos, escravizados. Então, Deus, através de Moisés, as 10 pragas, eles são libertos, e agora é um momento de grande ânimo e alegria,
porque estão no começo de se formar, de ser influenciados, amadurecidos a ser um reino ou uma família que vai exclusivamente refletir a presença de Deus, que é o que estamos tentando ser, uma família espiritual. Mas então, como que Deus ia fazer isso? 400 anos de influência de um mundo pagão, 100 anos sendo oprimidos, e agora estão ali prestes a começar uma jornada diferenciada com a exclusiva presença de Deus. Como que eles vão crescer? Como que Deus vai amadurecê-los? Como que Deus vai influenciá-los a ser a família que eles precisam ser? Então, estamos nesse momento histórico. Com isso, Deus pede a Moisés a dar esta mensagem. Vamos ler um trecho aqui, capítulo 19, versículo 5. Versículo 3. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre águas ou sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Usando aqui uma metáfora, né, uma poesia, palavreado poético. Mas Deus o libertou. Versículo 5. Agora, vamos fazer o quê? Vamos para frente como? Então, agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Então, em um mundo de famílias, ou impérios, ou nações, o que é ser uma família que reflete Deus? Então, tem a ver com obedecer a Deus, seguir a Deus, a permanecer neste compromisso com Deus. E o que me traz grande alegria, que o Sérgio e a Beth, já há 16 anos, estão compromissados, né? A gente ali teve meio que demos um empurrãozinho, mas eles têm mantido esse compromisso porque estão dedicados a esta aliança que eles fizeram com Deus. Então, continue assim. Aí, continuando aqui no fim do versículo, o versículo 6. Vocês, então, serão para mim um reino, estamos usando a palavra família, de sacerdotes, uma família santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Sacerdote, olha, para começar, não vivemos num país que isso é uma coisa, né? O Brasil não tem sacerdotes, nem os Estados Unidos, então não é algo comum do nosso dia a dia. No entanto, na época antiga do relato bíblico, a maioria das nações tinha lá os seus deuses e tinham representantes intercessores entre os deuses e o povo, chamados sacerdotes. Então, era um conceito comum. E o que a nação de Israel em si tinha um grupo específico que era sacerdotes e tinham, então, como Moisés tinha essa responsabilidade, Arão em específico, o irmão de Moisés, e os levitas, eles tinham a responsabilidade de serem intercessores entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Mas o que Deus está dizendo aqui é algo a mais. Ele diz para Moisés dizer a todo o povo: vocês, se viverem uma vida que exclusivamente reflete a minha presença, se vocês permitirem que Deus vai amadurecendo vocês, ajudando vocês a crescer e cada vez mais refletir a presença de Deus, vocês, a totalidade de Israel, será um sacerdote a outras nações. Em outras palavras, se nós aceitamos esta conexão e aliança com Deus, de que as nossas famílias vão ser moldadas, amadurecidas pela presença exclusiva de Deus, agindo assim, vamos ser
vamos estar fazendo um papel de intercessores, interceder entre Deus, que nos guia, e outras famílias que ainda não têm essa presença. Como o Sérgio mesmo disse, Deus nos deu, a Rebeca e eu e outros, o privilégio de ser intercessores para com Sérgio, Beth e família. E então, para que eles, através de nós, se conectaram com Deus, e aí agora são, nos últimos 16 anos aí, intercessores para eles, para Deus e outros, que é o ponto que o Sérgio estava fazendo. Quando alguém te convida, né, vem lá no churrasco, vem conhecer Deus, vem participar no estudo, é uma oportunidade de nós sermos sacerdotes, intercessores entre Deus e famílias que muitas vezes estão procurando algo diferente do que está disponível lá neste mundo. Então, primeiro ponto é esse. Se vamos permitir que Deus vai nos amadurecer como família, precisamos reconhecer que temos, então, a responsabilidade, o privilégio de, ao sermos amadurecidos e influenciados e moldados pela presença de Deus, estamos, então, agindo de uma forma que cria a oportunidade de sermos exemplos, de sermos um ponto de conexão entre outras famílias e Deus. Então, temos que começar aí. Tá, então, com isso em mente, como que Deus ia crescer esta família? Então, nós vamos para os 10 mandamentos. Eu vou usar os 10 mandamentos como um pano de fundo para ressaltar, acho que pontos importantes que precisamos, nós, como família, permitir que Deus vai agindo em nós e, então, consequentemente, estarmos crescendo. Então, vamos lá, capítulo 20 de Êxodo. Deus falou todas essas palavras, né? Ele relembra eles do poder dele. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando somos uma família que reflete Deus, fomos libertos de um mundo que nos escraviza, não literalmente, mas somos escravizados as ideias de como ser família que estão disponíveis lá fora. São ideias que distorcidas em comparação com o que Deus quer de nós. Então, ele relembra que eles foram libertos. Então, número 1, versículo 3. Não terá outros deuses além de mim. Olha, se vamos clamar ser família que representa a presença exclusiva de Deus, não podemos seguir outras ideias, outros deuses, outras fontes de sabedoria. Temos que exclusivamente estar compromissados a ouvir e refletir somente a presença e voz de Deus. Então, se vamos crescer como famílias espiritualmente, temos que ter esta prioridade. Deus é a fonte de vida para nós. Deus é a voz de sabedoria a nós. Deus é a presença que nos guia. Porque tem 1000 outras opções lá fora. 1000. Para mais. Cada um fazendo o que quer e várias outras. Eu imagino a maioria com boas intenções. Mas se vamos seguir Deus, temos que seguir somente Deus. Deus não está interessado em ter uma parceria com um monte de outras fontes para guiar a nossa vida. É Deus exclusivamente ou nada. Ou talvez você pense, nossa, mas que Deus exigente. Olha, se eu e a Rebeca, quando nós casamos, né, e eu imagino que isso, para quem é casado, isso é aceito na mente da maioria, quando nós casamos, nós fizemos uma promessa de sermos exclusivos um para com o outro. Não é uma ideia de, caso com a Beck, mas na terça saio com outra, na quinta saio com outra. Não, isso aí é um absurdo na mente da maioria.
E é isso que Deus está dizendo. Se você vai entrar num relacionamento íntimo comigo, é comigo somente. Então, número 1. Número 2. Não terás, número 2, versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo ou imagem na terra ou nas águas debaixo do céu. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Tá. Bem, eu acho que pela história do Brasil, a gente entende aí por várias influências, né, a ideia de ídolos e estátuas e assim por diante. O que, sem dúvida nenhuma, é o ponto aqui que Deus está notando. No entanto, há mais. Naquele mundo, tinha um monte de deuses, né? Deus para tudo. Os babilônicos tinham um monte de deuses, os egípcios tinham os seus, os cananitas e assim por diante. E eles tinham representações, imagens, ídolos, estátuas, lugares geográficos que representavam a presença daqueles deuses. E o que Deus aqui está dizendo, que em entrar numa aliança exclusiva com ele, não vamos criar representações dele ou de qualquer outro Deus. Tá, dá para se entender o porquê de não ter representações de outros deuses, né? Porque é para exclusivamente seguir a Senhor Deus. Mas por que a gente não pode ter uma representação de Deus? Por que não podemos ter uma imagem que nos lembra de Deus? Porque, na verdade, já temos. E qualquer outra versão não faria justiça a Deus. O que é as imagens que são várias, na verdade. O que é as imagens que temos que representam o nosso Deus neste mundo? Nós, eu e você. Se você ler Gênesis 1, versículo 27, Deus criou o ser humano na sua imagem. Deus reina no mundo cósmico, no mundo espiritual. Deus é o Rei eterno. E nós aqui, nesta realidade física, somos a sua representação, a sua imagem. Não que nós somos deuses, mas nós temos o privilégio de enfatizar, de refletir, de personificar o que Deus quer em nós para este mundo. Então, quando eu interajo com um ser humano, eu tenho que lembrar do privilégio de que eu estou representando aquele outro ser humano, ou aquela outra família, ou aquela situação, Deus. E consequentemente, quando eu interajo com outro ser humano, eu tenho que também ter a consciência de que ele também é uma representação de Deus. Talvez uma representação um pouco distorcida pelas muitas influências que todos nós sofremos, mas não temos uma estátua de Deus porque nós somos a imagem deste Deus. E uma estátua, um tijolo, uma pintura, um pau, não faria justiça ao Deus que temos. Então, se vamos crescer como uma família, temos que saber que temos que ter consciência desse privilégio. A vida não é só minha. Eu faço o que eu quero. Não. Eu estou refletindo Deus a este mundo. E, consequentemente, um ao outro é o mesmo ponto. Por isso que não temos estátuas de Deus e assim por diante, porque nós somos a sua representação. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o teu nome em vão. Se vamos crescer e permitir que Deus nos amadureça como uma família espiritual, não devemos usar o seu nome em vão. Olha, normalmente a gente assume que isso tem a ver exclusivamente com, não pode ficar xingando em nome de Deus não sei o quê, não devemos usar palavras assim que são displicentes e palavrão. Correto. No entanto, há mais. A ideia aqui não é só de não use o nome de Deus junto a um palavrão, que não devemos, mas a ideia não é só isto. Na verdade, isso é o ponto mais superficial do que está sendo dito aqui.
O ponto aqui é muito mais intenso e muito mais profundo. Deixa eu ilustrar assim. O sumo sacerdote, que era a pessoa que, de forma mais íntima, representava, era um intercessor entre o povo de Israel e Deus e o povo de Israel, ele ia uma vez por ano no Santo dos Santos, que era uma experiência ali que representava o mais íntimo de que o ser humano podia se conectar com Deus. Então, o sumo sacerdote, representando Israel, usava uma roupa toda especial e tinha ali na sua veste 12 pedras preciosas representando Israel. Então, ele entrava no Santo dos Santos representando o povo. No entanto, ele tinha um chapéu lá, tudo interessante, e aqui era escrito o nome de Deus. Então, quando ele entrava na presença de Deus, ele estava representando o povo. Quando ele saía da presença de Deus para interagir com o povo, ele representava o nome de Deus. Faz sentido? Então, o que ele está dizendo aqui é: não represente o nome de Deus de forma errada. Quando eu e você, em Cristo, temos o Espírito de Deus conosco, fomos criados à imagem de Deus, em Cristo temos o Espírito de Deus conosco. Muitas vezes pessoas nos intitulam cristãos. Então, quando a gente interage com a humanidade, estamos representando o nome de Deus. Se eu, como um cristão, vivo uma vida de bagunça, lá com vícios e corrupto e desonesto, eu estou usando o nome de Deus em vão. Não tem só a ver com usar palavrão. É a maneira como eu e você e nossa família estamos vivendo, porque clamamos ser uma família que representa Deus. Então, sendo assim, como eu interajo com você? Como eu interajo com a minha família, o marido e a esposa, pais e filhos, filhos e pais, se torna uma representação, um exemplo do que é ter Deus, o nome de Deus, para outras pessoas. E quando abusamos isto, quando maltratamos os nossos filhos, maltratamos os nossos cônjuges, como maltratamos o vizinho, no jogo de futebol a gente dá bicudo no irmão, quando a gente está lá no nosso trabalho e somos desonestos, aquele jeitinho brasileiro, estamos usando o nome de Deus em vão. Estamos associando pelo nosso mau comportamento uma reputação errada, negativa e distorcida ao nome de Deus. Então, palavrão não é coisa boa, mas talvez seja o menor dos nossos problemas se estamos vivendo uma vida distorcida, porque aí é um exemplo muito mais agravado do que simplesmente um palavrão. Não junte palavrão com Deus, tá? Mas é muito mais complexo que isso. Então, quando eu trato a minha esposa, meus filhos, pais, filhos, e cônjuges, vizinhos, e todo nível de relacionamento que temos que interagimos, são oportunidades de ou honrar o nome de Deus ou desonrar, distorcer o nome de Deus. Então, esse é mais um ponto rumo a nós crescermos como uma família. Versículo 8. Lembre-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todo o seu trabalho, mas o 7º dia é dia dedicado ao Senhor, o teu Deus. Olha, isso não quer dizer exclusivamente que a gente tem que não fazer nada no sábado. Isso aqui começou assim especificamente há um dia para ser uma representação de algo muito mais importante. Em capítulo 3 de Gênesis, quando a humanidade decide fazer uma bagunça das coisas e seguir um caminho
distorcido, influenciado pela presença do mal, na lista que segue, descrevendo como esse mundo então seria, sim, tragédia, uma tragédia atrás da outra. Uma das coisas ditas lá é que agora o ser humano teria que trabalhar duro, e de que não só isso, que olha, usando o palavreado de colheita, que era coisa bem comum da época, quando você vai plantar, o que vai crescer com facilidade é espinho, é mato. Então, o seu trabalho, o trabalho da humanidade é um árduo. Por quê que é árduo? Por causa da presença do mal. É um mundo distorcido. E nesse trabalho árduo, você vai trabalhar ali, assim, ó, se pegando nas coisas ali, tentando sobreviver, progredir nessa vida ao ponto da sua morte. Então, agora que vivemos num mundo onde o mal existe, o coexiste nessa nossa realidade, é um mundo de trabalho árduo rumo à morte. Do pó você veio, do pó você retorna. Então, a ideia do sábado, ou do dia de descanso, era que por 6 dias você está vivendo aquela realidade de trabalho árduo até a morte, rumo à morte. Mas no 7º dia você era para parar e tomar ali uma ênfase que o mundo que Deus está tentando restaurar não é como aqueles 6 dias, mas como este dia. É para ser a realidade a qual Deus nos criou, não era para ser um trabalho árduo rumo à morte, era para ser uma existência de harmonia, paz, descanso, onde estávamos refletindo a presença de Deus, não no mundo que vivemos, onde refletimos uma bagunça de coisas. O sofrimento, morte, violência, corrupção, racismo. Isso aí não é refletir a presença de Deus. Então, o dia de descanso era para ser um momento de lembrar, de ter esperança de que o mundo ia eventualmente seria assim. E era para ser um dia que a gente focava na necessidade de Deus como a solução dos 6 dias ou da existência de trabalho árduo rumo à morte. Então, em Cristo, estamos vivendo em parte em parte esse dia, ou essa existência de paz e descanso para ser completada do outro lado da eternidade. Então, como uma família, eu acho que devemos tentar viver como o dia do sábado, viver uma existência que reflete paz, conexão com Deus, coisas que promovem vida, esperança, alegria. E também, em termos práticos, precisamos ter um momento de descanso. Precisamos, como uma família, ter um momento juntos para a gente focar um no outro. Marido e mulher, homem, cônjuges, deviam tirar um momento, talvez por semana, para ter só para si. Aí ter um momento de família. O Sérgio falou sobre a ideia de que eles tiram 1 hora para ter um estudo. Ótimo exemplo. Porque o restante da época, do restante do nosso dia a dia, cara, é um corre, um pega, leva filho para não sei aonde, vai não sei o que, tem médico, e trabalha, e vizinha, e cunhado, e sogra, e hospital, e médico, e máscara, e pandemia. Calma. Temos que ter momentos de paz, momentos onde a gente reflete a presença de Deus, refletimos um descanso, porque é isso que estamos vivendo, e quem está em Cristo não está só trabalhando arduamente rumo à morte. Isso é o que acontece lá fora. Em Cristo estamos trabalhando arduamente rumo a essa existência de descanso do outro lado da eternidade. Então, quando
interagimos em nossa família, quando descansamos, quando conectamos com vizinhos, quando a gente convida amigos, tudo isso é rumo a uma eternidade onde vamos ter aquela compaixão, aquele descanso, aquela existência. Então, é importante ter esse conceito sendo refletido em nossas famílias. 12, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Olha, filhos, o ponto aqui é simples. Se você não está disposto a honrar os seus pais, que estão tentando amadurecer vocês, para então vocês poder sair no mundo e ter as suas famílias para amadurecer outros, que vão amadurecer outros e assim por diante. Se você não está disposto a ouvir os seus pais, como que você vai estar disposto a permitir que Deus te amadureça? Então, não é que pais são seu Deus, é que os pais refletem a presença de Deus na responsabilidade de criar vocês de bebezinhos até um ser humano que reflete a presença de Deus. E pais, então, temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é só ser assim, bons amigos dos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, é de ajudá-los a crescer, a ensinar, a exemplificar a eles o que Deus quer de uma família que reflete a sua presença. E precisamos interagir como família, reconhecendo essa necessidade de estamos perpetuando esse ciclo de que Deus nos amadurece como família, os pais ajudam os filhos a crescer para ser adultos que são capazes de refletir a presença de Deus, que vão criar os seus filhos para refletir a presença de Deus e assim por diante. Rumo à eternidade, onde vamos completamente viver esse processo de amadurecimento e a presença de Deus. Então, o relacionamento e responsabilidade entre pais e filhos é importante. Olha, eu confesso aqui a todos que criar filhos é extremamente difícil. É difícil. É um processo, é algo que precisamos, pais, precisamos de ajuda de outros pais, precisamos da ajuda da presença de Deus. E pais que os pais que estão aí mais maduros, que têm filhos já faz mais tempo, aí já têm passado por muito disso, precisam estar dispostos a ajudar os pais ali de primeira viagem a seguir nesse processo. E não é porque você tem que ser pais perfeitos para só então poder ajudar outros pais. Olha, compartilhe os seus fracassos como momentos de oportunidade de olha, não faça isso, porque quando eu fiz não deu certo. E juntos, como uma família, igreja, devemos ajudar os pais uns aos outros para, então, como uma comunidade, amadurecer os nossos filhos. Então, eu tenho responsabilidade para com os seus filhos, você tem responsabilidade para com os meus filhos como uma comunidade de fé, como uma família de fé. E muitas vezes a gente está lá tentando, mas criando mais problema do que solução, porque não sabemos como. Temos que aprender. Talvez os nossos pais não tiveram a oportunidade de refletir para nós um exemplo de o que é ser pais que refletem Deus. Não para culpar ninguém, mas temos agora como uma igreja uma responsabilidade de orar um para com os outros, orar para os filhos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Temos responsabilidade de ser pais unidos na criação dos nossos filhos. E é algo importante. Família não cresce só eu, minha esposa e meus filhos e mais ninguém me ajudando. Isso aí é uma ilusão dessa nossa sociedade moderna. Precisamos ser mais unidos em estar ali presentes, ajudando um ao outro nesse processo. E, claro, não matarás. Fica difícil você ter uma família que está crescendo bem se você está matando.
Mas eu creio que esse não é o problema da maioria de nós, né? Talvez tem vezes aí que não vou perguntar para a Beck, mas imagino que já tenha tido momentos que ela gostaria de ter me, né, dado uma. Mas não é isso. A gente pode ir além disso, porque Jesus, em Mateus 5, Jesus disse: vocês ouviram dizer não matarás, mas eu te digo, se você odiar no seu coração, você já está, se você tratar com displicência, você já está fazendo a essência do que leva à violência. É quando você trata um ou outro com displicência, sem dignidade. Muitas vezes você está matando a pessoa verbalmente. Quando a gente faz, né, aquelas piadinhas, marido faz de esposa, esposa de marido. Olha, isso aí são versões do que está sendo dito aqui. Aqui é o extremo, não mate. Mas se vamos crescer como uma família, temos que usar palavras para encorajar os nossos filhos, para encorajar os nossos cônjuges. E é difícil, tem vezes que eu quero só pegar duro nos meus filhos porque eles não estão fazendo o que eu acho que eles deviam estar. Mas o que mais motiva não é só disciplina. É importante esses momentos. Mas precisamos ter um contexto, uma família que promove e encoraja dignidade, crescimento, que parabeniza quando faz coisas boas. E eu acho que tudo isso se encaixa também aqui, claramente o extremo, não devemos matar. Versículo 14, não adulterarás. Olha, é difícil ter uma família unida quando alguém está traindo, quando alguém está fugindo com a esposa do vizinho e assim por diante. E claro que isso, né, como família que está tentando representar a presença de Deus, isso não é algo que se encaixa. E por que não? Porque o problema não é só se eu traio na minha esposa, é se vamos viver uma comunidade de fé ou uma família de fé que está disposto a trair um ao outro, claramente vamos trair a aliança que temos com Deus. Vamos parar de exclusivamente relacionar com Deus. Vamos trair com outros deuses, com outros conceitos, com outras filosofias, com outras maneiras de viver. Então, o ponto é, temos que ser pessoas de fidelidade um para com o outro, porque também assim vamos ser pessoas de fidelidade para com Deus. Porque Deus nunca nos trai. Nós traímos Deus. E Jesus também, capítulo 5 de Mateus, diz: você ouviu dizer, não adulterarás, mas eu te digo, se você já cobiça no seu coração, você já está na essência do adultério. O cobiçar é quando você usa pessoas na sua mente, você faz o que você quer com elas na sua cabeça. Você usa eles de forma sexual, você está abusando, tomando usando eles como objeto para os seus prazeres. E essa é a essência da cobiça. Temos que ser uma família que não estamos usando outros, ou estamos lá sonhando em ter uma outra vida com outro cônjuge, com outros filhos, com outra, seja lá o que for. Temos que ser uma família compromissada um com o outro, claramente, marido e mulher também, e compromissados com Deus. E então, não adulterarás. Não furtarás, acho que fica também um conceito simples. Não devemos ser uma família que rouba, claro, né, lá no seu trabalho, que não rouba de qualquer maneira, dinheiro e assim por diante. Mas eu acho que tem outras maneiras que podemos furtar a nossa família. Furtar o tempo que devemos ter com a nossa família. O tempo que devemos ter com os nossos cônjuges, o tempo que devíamos ter com os nossos filhos, o tempo que devíamos ter como uma família que está orando juntos, que está indo à igreja juntos, que está participando em momentos de caridade e serviço para o benefício de... Quando não fazemos essas coisas, estamos furtando
o que Deus quer de nós como uma família que representa a sua presença, que representa exclusivamente a sua presença. Então, dê uma olhada na sua semana, na sua agenda. Você está furtando tempo, energia, foco, prioridade que devia ser nas coisas de Deus para com outras coisas? Eu acho que esse ponto se encaixa aí também. E de forma rápida aqui, os últimos dois. Não darás falsos testemunho contra o teu próximo. Se vamos ser uma família que estamos crescendo espiritualmente, não devemos distorcer e dar, então, falso testemunho sobre os nossos familiares. Em outras palavras, você já falou alguma vez sobre ao seu cônjuge? Você sempre faz isso, você nunca me ouve, você que nem sua mãe. Olha, pode parar. Isso aí é falso testemunho. Você está exagerando, você está distorcendo, você não está sendo honesto. Você está tentando exagerar para o seu benefício. Quando tratamos os nossos filhos, mas você é sempre um fracasso, você nunca faz a coisa certa. Estamos usando falso testemunho. E isso é destrutivo. É destrutivo. E também, muitas vezes, permitimos que o mal use falso testemunho em nossa própria mente contra nós mesmos. Se Deus nunca vai me perdoar. Se os irmãos soubessem, eu não tenho valor nenhum. Eu nunca vou ser um bom marido. Eu nunca vou ser uma boa esposa. Isso aí é falso testemunho. Você, através da influência do mal, está testemunhando falsamente contra você. E isso é extremamente destrutivo, essa conversa negativa que muitas vezes temos em nossa própria mente. Até mesmo quando pensamos sobre outros irmãos e irmãs em Cristo. Então, esse podia ser uma aula exclusiva aí, mas não tenha falso testemunho. E, finalmente, não cobiçarás, e aí tem uma lista aqui. E isso aqui inclui, claro, a esposa do vizinho e assim por diante, mas eu acho que, em termos de família, um problema que temos na sociedade atual, com mídia social, e TV, e Hollywood e mil e outras coisas, estamos constantemente nos comparando com outros. O nosso vizinho tem um carro novo, preciso ter um carro novo, mesmo que eu não tenha condições. O vizinho lá, olha, né, a esposa do vizinho parece ser mais animada. Minha esposa não é. Estamos sempre contrastando e comparando, e isto tem um custo alto. Porque, para começar, é uma ilusão. A maioria das vezes é uma ilusão. E aí começamos a tomar decisões distorcidas, decisões tolas, muitas vezes porque estamos numa mentalidade de comparação, de cobiçar o que achamos que os outros têm. Ao invés disso, deveríamos ser uma família que está comprometida a deixar que Deus nos abençoe quando Ele acha que é o momento certo. Vamos agir de maneira correta, vamos ser pessoas que representam a exclusiva presença de Deus e vamos deixar que Deus nos abençoe da maneira que achar bem. Isto seria uma atitude correta, ao invés de cobiçar. Então, em totalidade, esses 10 mandamentos aqui são ideias, são princípios, são fundamentos que eu acho que se aplica ao conceito de nós ajudando as nossas famílias a crescer, porque, na verdade, estamos tentando refletir a exclusiva presença de Deus. E é assim que as nossas famílias e as nossas igrejas vão crescer e influenciar e ter um impacto no mundo para rumo ao melhor. Irmãos, agradeço pela oportunidade, espero que isso tenha sido produtivo a vocês, produtivo, e que Deus continue os abençoando.